Por isso que o Dr. Roberto Navarro está aqui mais uma vez. Bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa Lembrando tarde, Carol. que o Dr. Roberto é nutrólogo e clínico geral. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer E o sempre assunto meu. de hoje... Importante, né, Carol? Importantíssimo. Importante. Além dessa brincadeira, eu acho que é um mau humor danado. Você ali conquista, você tá super feliz e de repente o peso volta todo. E o risco, viu, Carol? Porque É perigoso, né? na verdade, assim, se eu tô com peso... Bom, boa tarde a todos que estão em casa. Se eu estou com peso acima, estou com excesso de peso, eu corro risco na minha saúde? Corro. A ciência já sabe que o excesso de peso está ligado a mais diabetes, mais hipertensão, mais doenças cardíacas, até mais câncer. Então tá, já corro risco. Se eu ficar emagrecendo, Carol, de maneira errada, se eu emagreço errado, né? Nem sempre emagrecer rápido é emagrecer certo. Eu posso emagrecer errado e voltar a engordar, o tal do efeito sanfona duplica o risco das doenças que eu já corro por estar com excesso de peso. Sério? E sem contar que o metabolismo depois fica com mais dificuldade de se adequar e na tentativa de voltar a emagrecer, mais dificuldade se tem. E é exatamente isso que eu quero comentar hoje aqui, Carol, como evitar e o porquê que acontece esse famigerado efeito sanfona, né? Então vamos lá, Carol, a gente tem que pensar o seguinte, que uma perda de peso ela tem que ser, primeira coisa, pensada, raciocinada. Eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes. Qual dieta começa a fazer você perder peso? A que você começa a fazer. É verdade. Seja qual for. Estou disposta a fazer dieta, e vamos falar das principais, as que mais emagrecem rápido, tudo bem. Agora, qual é a dieta que mantém os resultados obtidos? A que você consegue manter. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, a primeira coisa que a ciência já sabe é que sem mudança de comportamento, Carol, 98% das pessoas voltam a engordar. A gente tem que pensar em várias linhas de frente. Primeiro, entender, será que existe alguma patologia? Será que eu tenho algum problema metabólico, hormonal, que esteja facilitando eu ganhar o peso de novo ou me dificultando emagrecer? Então, visita ao médico, exames laboratoriais, porque esse é um fator. Tá. Né? Eu sou sedentário. Se eu continuar sedentário sem gastar muita energia, eu posso voltar a engordar? Muito provavelmente. Então, mudança de comportamento, Carol, é fundamental. Tá. Eu tenho que compreender que eu tenho que abrir várias linhas de frente. Então, vamos lá. O que eu quis fazer hoje? Eu comparo muito, às vezes, o nosso organismo, o nosso corpo, a um motor de um carro. Né? Porque eu acho que fica fácil entender que o carro tem uma certa matemática. Eu tenho um carro que o motor dele faz 5 km por litro. E eu quero rodar só 5 km, eu vou colocar 1 litro. Tá e bom. no final do caminho, não sobrou nem faltou. O corpo humano é muito parecido, Carol. Comida é combustível, nosso corpo é o motor. Tá? Então eu tenho que pensar que esse motor é o que eu mais preciso manter quando eu perco peso. Se eu emagrecer e fazer o meu motor ficar mais econômico, eu vou recuperar com muita facilidade o que eu perdi. E o nosso maior motor de queima é massa magra. É a nossa massa, principalmente muscular. Massa magra tira a gordura do teu corpo. O que sobra? A gente chama de massa magra total. São os ossos, os órgãos. E dentro da sua massa magra tem o seu músculo, que é o maior motor de queima, Carol. É o nosso maior motor de queima, sem sombra de dúvida. Então, quanto mais músculo, melhor. mais Se eu emagreço, de gordura. se eu emagrecer e mantenho, nós vamos ver isso agora daqui na pauta lúdica aqui. Se eu consigo emagrecer e não perder massa magra, esse é o maior objetivo de eu não ter com tanta facilidade o efeito sanfona. Entendi. Tá? E qual que é o primeiro erro que a gente vê? Eu escolho fazer a dieta que me emagrece mais rápido. Geralmente, o que está emagrecendo mais rápido hoje, Carol? Tirar o carboidrato. Tira carboidrato. É a maneira mais rápida de perder peso. Ou uma dieta muito restritiva em calorias, quando eu faço uma dieta com muito baixo valor calórico. Tá. As dietas abaixo de 1000 calorias, elas tendem a fazer você perder massa magra, como também a dieta com sem carboidrato. E o que eu tenho visto, inclusive, no consultório, Carol, é que quando a gente retira o carboidrato por muito tempo, uma coisa é você fazer uma semana, acho até válido, quero começar a perder um pouco mais rápido, vou lá, tiro... Qual carboidrato eu vou tirar? O açúcar, o doce, a farinha branca, os refinados, o álcool, o refrigerante. Aquele prato de macarrão delicioso. Esses são os carboidratos que você pode tirar. Agora não precisa também pensar em tirar legume, verdura, cereal, eu acho que não é tão necessário. Mas de qualquer forma, quando eu tiro, eu começo a emagrecer um pouco mais rápido. E aí vem o erro. Uma semana tudo bem, mas a persistência não. Agora vamos ver aqui como é que funciona, Você Carol. trouxe então a dinâmica. Fiz uma dinâmica aqui para as pessoas. Explicar. Vamos lá, vamos começar então. Então vamos lá, Carol. Quem está em casa deve estar vendo que eu trouxe aqui na frente, ó, tem 3 potes
de tamanhos diferentes. Certo. Esse maior, esse menor e esse aqui um pouquinho menor. Esse pote eu chamei, quem está lendo aí, ó, de massa magra. Tá? O que é essa massa magra? É o que eu tenho de músculo, principalmente de massa muscular. Tá? Então eu posso ter, eu sou uma pessoa que eu tenho uma massa magra que consome. Agora vamos imaginar isso como um motor de carro. Tá? Então vamos pegar aqui esse primeiro. Essa massa magra, esse motor consome 1 litro. É o total que o meu motor precisa. Tá? Esse aqui já precisa de 2 litros. Eu posso ser uma pessoa um pouquinho maior, ter uma massa magra um pouco maior, minha massa muscular é melhor e eu consumo 2 litros todo dia. E tem aqui a massa magra maior, onde eu consumo 3 litros. Tá? Então vamos lá, Carol. Se eu tenho uma massa magra que precisa, um motor que consome 1 litro por dia e eu coloco esse 1 litro, obviamente que eu vou fazer o quê? Eu vou manter o meu mesmo peso, sem nenhuma mágica. Consumo 1 litro, põe 1 litro, como a quantidade que meu corpo gasta em calorias, mantenho o meu peso. E idem, se eu ingerir 2 litros, se meu motor consome 2 litros, eu também vou manter o peso do mesmo jeito. E idem aqui, se eu consumo, meu motor consome 3 litros e eu ponho 3 litros, mantém eu vou... o peso. Então aqui, primeira coisa, a gente tem que pensar, litros é comida, é combustível. Tá? Motor embaixo, massa magra, é o quanto eu gasto. É o nosso músculo, é o nosso músculo. Ele usa para se manter. A gente come e gasta energia para as células funcionarem. E as células que mais gastam energia, além do cérebro, são as musculares, que mais precisam de oxigênio para movimentar. Por isso que a massa magra muscular é o grande segredo quando você emagrece e mantém. Esse é o primeiro degrau para começar já a evitar o efeito sanfona. Agora, se eu faço isso, Carol... Então segura. Vou colocar a perguntinha? Vamos. Tem perguntinha do público preparada? Então, daqui a pouquinho, perguntinha. Já volto. Vamos lá. Vamos deixar essa parte do final surpresa. Vamos lá. Porque a gente vai desmembrar aqui. Vai ficar fácil de entender. Exatamente, como chegar no emagrecimento e não voltar a engordar. Vamos lá. E aí? O que tem que comer, doutor Roberto? Vamos. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Vocês separaram? Então tá bom, senão eu ia pegar aqui no meu, que eu também já tô com uma separada. Perguntinha na tela, doutor Roberto. Ai, que foto linda, olha que legal. Um beijo, Pri. Quem tem problemas com tireoide pode ter mais dificuldade para controlar o peso e, consequentemente, sofrer com o efeito sanfona? É aquilo que você citou no início. É verdade. Temos que descartar essas patologias. Se eu tenho, Pri, se você tem problemas na tireoide, mas é tratado e ela volta a funcionar normalmente, sem problema. Agora, eu tenho hipotireoidismo que eu não trato, aí sim, vai ter problema, sem dúvida. Mas quando tratado, não. Aí o seu médico vai definir isso. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que eu estava falando? Se eu ingiro a quantidade de combustível que meu corpo gasta, eu mantenho meu peso. Agora, o que acontece se eu faço isso, Carol? Eu tenho um motor que consome 2 litros, mas eu ponho 3. O que acontece? Não dá conta. Bom, sobrou mais calorias do que eu gasto, eu ganho peso, meio que óbvio. Tá? Agora, vamos pensar ao contrário, eu preciso emagrecer. Então, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um motor que consome 3 litros. Para emagrecer, eu tenho que pegar e colocar uma quantidade menor. Então, vamos trocar. Ao invés de 3 litros, eu passo para 2 litros. Bom, aí vai ter que usar reserva. Aí vai gastar, vai gastar. É nesse momento, Carol, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que ingerir uma quantidade menor de calorias para perder peso. Mas se eu ingiro uma quantidade muito menor, aqui eu emagreço, tá? Tô perdendo peso. Legal. Tá? Coloquei menos combustível. Tá, então vamos supor, isso aqui é o que a gente quer. Isso. Tô no emagrecimento. Quer emagrecer. Tá aqui. Ao invés de 3 litros que o motor precisa, eu coloco 2. Ele usa reserva. Mas se essa restrição energética, calórica, for muito extrema, isso vai ocorrer quando eu tiro o carboidrato ou quando eu como baixos valores calóricos, abaixo de 1000 calorias. Quando você ingere ou tirou o carboidrato ou ingere pouquíssimas calorias, o corpo começa a ter dificuldade de extrair energia de algum lugar. Ele começa a pegar proteína que está formando o teu músculo e começa a queimar para virar energia. O tamanho do meu motor vai diminuir muito. Então, vamos lá, olha isso, Carol. Ele deixa de queimar esses 3 litros? Se o câmera pegar aqui, ó, eu tenho um motor que precisa de 3 litros, coloco 2 e vou perder peso. Então, vamos lá. Se você colocar 1. Então, vamos lá, ó. Eu perdi peso de uma maneira errada, consumi pouquíssimas calorias, cortei carboidrato, a minha massa magra muscular diminuiu muito. Se ela ficasse com 2, tá, e eu consumisse 2, como eu estou emagrecendo, chega uma hora que você estabiliza. Emagreci, agora estou mantendo o meu peso. Agora, o que acontece, Carol? Isso aqui, ó, a minha massa magra ficou só com pouquíssimo músculo. Entendi. Eu tive uma perda de massa magra muito grande.
Passei a ter um motor que consome só 1 litro. Olha aqui, Carol, que perverso. Os 2 litros que me emagreceram no início, tá? Que deram certo, beleza. Vão engordar. Aqui, os mesmos 2 litros, a mesma dieta que estava me emagrecendo, com uma perda de massa magra extrema, os 2 litros sobram e se sobrou, o que acontece? Eu volto a ter ganho de peso. Esse é o maior erro, Carol, é quando a gente perde peso perdendo massa magra. E as dietas imediatistas, restritivas demais, sem calorias por muito tempo, sem carboidrato por muito tempo, com baixo valor calórico, você vai ficar feliz uma semana. Talvez um mês. Porém, mas vai ficar infeliz o resto do ano, Carol, porque a volta do ganho de peso é condição sine qua non. Uma pergunta. 2 coisas que eu quero colocar nesse momento, então. A primeira, você citou no início que precisa ter uma mudança de hábito. Claro, a gente já falou aqui várias vezes, daqui a pouquinho a gente pode citar. Sim. Porém, você já ouviu aquela história que você falou, a pessoa vive com dieta. Uma pessoa, então, para que ela consiga manter esse peso, se ela precisou emagrecer muito, ou mesmo poucos quilos, mas não quer ganhar de novo, a gente pode chamar isso não de vive de dieta a vida inteira, mas que ela adequou a alimentação. E se alguém perguntar, mas peraí, você vai comer isso? Não, peraí, isso aqui é a minha alimentação adequada, isso não é mais dieta. Você usou a palavra que a gente usa na nutrição, Carol, exatamente, adequação, que é uma das leis da nutrição. O que é uma dieta adequada? Quando ela foi pensada para a sua realidade, para o seu motor, para o número, para quantos quilômetros você roda com o seu carro. Entendi. Então, essa adequação é totalmente individual, Carol. É verdade. É óbvio que se eu pego uma pessoa que está com 190 quilos, tem 2 metros de altura, e ela precisa emagrecer porque ela está obesa, eu não posso dar o mesmo valor calórico para uma pessoa que tem 50 quilos e engordou 10, foi para 60 e precisa perder 10. Então, essa adequação vai ser, primeiro, entender se tem fatores metabólicos e hormonais que estão impedindo. Isso é uma avaliação médica, exames laboratoriais. O plano alimentar que eu vou escolher tem que ser menos calórico do que eu vinha comendo. Mas quanto menos? Existe uma conta. E quais alimentos colocar? Quais alimentos? Eu preciso comer 25 calorias por cada quilo do meu peso para manter meu peso, se eu sou sedentário. Eu chego a uma conta, existe todo um cálculo, aí eu retiro 500 calorias desse total, eu posso emagrecer até meio quilo por semana. Se eu retirar 1.000 calorias desse total, eu posso diminuir até 1 quilo por semana. Isso é uma conta feita por profissionais, Carol. Não dá para inventar. Isso é feito por médico, por nutricionista, não adianta inventar. Isso tem que ser calculado. E do total que eu vou poder comer, eu não vou excluir grupos. Eu vou comer todos os grupos alimentares que meu corpo precisa. Eu não posso excluir proteína, não posso excluir gordura, eu posso diminuir o seu excesso. Quando a gente erra, Carol, no carboidrato e na gordura, a gente volta a engordar com muita facilidade. Errar na proteína é raro, porque proteína a gente mal come. Ou também não exagere na dose. Muito, né? Mas existe uma adequação. Então você tem que fazer isso. Atividade física, sempre, Carol. Se você não muda comportamento, se a gente não emagrecer aqui dentro, na nossa cabeça, entender que a gente tem que ter um controle sempre, esse controle sempre não é virar paranoia. Não quer dizer que de vez em quando você vai comer uma besteirinha que você vai morrer. Mas o que é o que não pode? É quando a exceção começa a virar a regra de novo. Eu estava comendo direito, estava fazendo meu plano alimentar adequado, estava fazendo minha atividade física. Se você pensa só a palavra dieta é comer para emagrecer rápido, só para ficar bonita no verão. Então, mas doutor Roberto, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, porque eu almoço muito aqui na TV quando acaba o programa, vou lá na cozinha esquentar e sempre tem um monte de gente e tal. As pessoas ficam um pouco chocadas com as coisas que eu como. Mas você come isso? E tem o meu frango desfiado, às vezes eu trago uma abobrinha incrível que eu invento, aí uma salada gigantesca, aí não sei o que lá, um grão ou outro. Aí eu, sim. Ai, Carol, mas todo dia dieta, você já tá magrinha, não precisa... Aí, tem que ver o que você come o dia inteiro, né, Carol? Mas peraí, isso é a minha vida, isso é o meu hábito, isso não é uma dieta. Isso é o meu dia a dia, o que eu escolhi. Se você se adequou a esse volume, tem um gasto energético para esse volume, total de combustível, tudo bem, não vai ser problemático, né? Educação de hábitos, né, Carol? Esse é o segredo. Mudança de comportamento. Quem quiser saber mais, pode seguir Dr. Roberto, @NutraSaúde no Insta, @NutraSaúde, ou acessar nutrasaude.com.br. Vocês entenderam?
A chave do efeito sanfona está no metabolismo, está na quantidade de proteína, de massa magra. Cuidar da massa magra. Cuidar da massa magra. Se ela diminuir, se ela cair... Esse é o seu maior boicote. O nosso esforço vai ter que ser em dobro. E aí vai ficar muito mais difícil. Aí é complicado. Obrigado, Dr. Roberto. Agradeço, aula Carol. linda. Adorei. Obrigado, viu? Até a próxima. Até amanhã, próxima, gente. Fique agora com mulheres. A gente volta amanhã. Hoje, 10h30 da noite, confira uma entrevista com a atriz e cantora Karen Hills no Todo Seu. Assista agora, Mulheres.